Salve, leques de boas! Chegou o momento que tantos esperavam, que é o momento de perguntas e respostas de Five Nights at Freddy's sendo respondidas em vídeo. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo anteriormente. Esse pessoal aqui tá me enchendo o saco, tem gente fazendo reforma aqui no apartamento, então eu realmente espero que vocês, por favor, me dêem um desconto com essa galera, valeu? Eu tinha feito um post na Amino pedindo pra vocês me mandarem suas perguntas de Five Nights at Freddy's, isso aqui é basicamente um Ask Rui de Five Nights at Freddy's. Então, hoje eu vou responder essas perguntas, foram mais de 2.000 perguntas, e pra quem não conhece a Amino é o melhor aplicativo de Five Nights at Freddy's, a melhor comunidade de Five Nights at Freddy's que você vai encontrar por aí. Você pode fazer como eu e propor uma pergunta para as pessoas, ou mesmo fazer novos amigos, ou mesmo procurar fanarts, procurar teorias, procurar informações, procurar vídeos, gifs, imagens, qualquer coisa relacionada a Five Nights at Freddy's, tudo na palma da sua mão, através de um aplicativo muito bem organizado que você vai adorar, eu tenho certeza disso. Eu encorajo você a ir lá e expor a sua teoria para todo mundo, para você mostrar que você é um teorista nota 10. Vai lá agora, baixa o Amino no seu celular, tem para iPhone, tem para Android, tem para qualquer plataforma, links aqui na descrição. E segue eu, por favor, que eu tô aqui fazendo aqui o pedido para você, Renan Souzones, meu nome lá, segue nós, por favor, tô pedindo do coração, do custa dada para você, tá bom? Vamos começar então com as perguntas que receberam mais upvotes, que foram mais votadas aqui no aplicativo, que se você quiser ver lá na Amino, é só você ir no meu perfil e ver lá na pergunta, que vão ser as perguntas que estão no topo. Primeira pergunta é do Low Beach E, que perguntou: ainda tem esperança de aparecer o palhaço de teus vídeos? Para quem não sabe, antes do lançamento da Ultimate Custom Night, eu defendia com unhas e dentes de que o palhaço apareceria na Ultimate Custom Night, que seria um animatronic em forma de palhaço, ele estaria atrás de tudo e tudo mais. Galera, infelizmente eu preciso dar o braço a torcer e pensar que não vai aparecer mais o palhaço na Ultimate Custom Night, e eu acho isso um grande erro do Scott Calton a princípio, tá? Eu não concordo com isso, e Scott Calton está errando por ter hypado tanto algo tão sinistro e não ter usado de forma nenhuma, mas eu acho que não vai aparecer de forma nenhuma nos jogos Five Nights at Freddy's, porque eu acho que o Scott deu mole. Tá? Erro do Scott nisso daí, quero deixar bem claro isso. Se eu fosse ele, eu teria feito uma história tão boa pra esse palhaço que vocês não têm a menor noção. Próxima pergunta do Johnny: por que nas cutscenes de FNAF 4 o garoto com a máscara do Freddy é o único sem um ponto branco nos olhos? Pra quem não sabe, ó, lá naquela imagem de Five Nights at Freddy's, não sei se tá focando bem aqui, mas lá naquela imagem de Five Nights at Freddy's, você, no FNAF 4, quando o menino chorão tem a sua cabeça colocada na boca do Freddy, o cara com a máscara do Freddy, ele simplesmente não tem um ponto branco dos olhos. E eu detesto ser o cara chatinho das explicações mais arrumadinhas, só que na minha opinião ele não tem um ponto branco nos olhos simplesmente porque não teve espaço para colocar, porque os olhos desse Freddy aqui são menores do que os dos outros animatronics, e se fosse colocar um pontinho branco ali ia ficar meio insignificante, né, dar espaço para os olhos. Eu imagino que ele só não tem um ponto branco nos olhos por questão estética, por não ter sido um desenho, sabe, os olhos serem menores e tal, acho que não tem nada a ver com a história. Próxima é do Charlie the Puppet: por que no FNAF 4 aparece um quadro do final bom de FNAF 3? Eu que fiz a imagem abaixo. Bom, como o FNAF 4 é um jogo que obviamente se passa depois de FNAF 3, eu imagino que aquele quadro esteja ali meramente para indicar qual que seja o final correto de FNAF 3, o que indicaria que é o final bom. E eu também sempre concordei que o final bom fosse o final canon, o final verdadeiro. Pode ser, eu imagino que seja isso mesmo. O próxima pergunta, Renascente: Renan, primeiramente, tenha um ótimo dia. Ah, obrigado, você também, coisa fofa. Você já notou que no minigame secreto da Puppet, naquele que ela dá o bolo pro Golden Freddy, as crianças que não são os principais, no caso que estão nas primeiras mesas, lembram muito os animatronics de FNAF 6. Qual a sua opinião sobre esse detalhe? Você acha que são eles? A minha resposta para essa pergunta seria sim e não. Porque sim, eu acho que são esses animatronics, sim, retratados em FNAF 3, lá como Orville Elephant, Ned Bear, o Ned Bear até não aparece, na verdade, né, os outros, né, o Pig Patch, o Happy Frog, acho que são eles sim, mas não acho que sejam eles porque estejam mortos ou alguma coisa parecida. Eu acho que eles estão ali meramente para ilustrar.
o final em que é dado o bolo Happiest Day, né? Eu não acho, por exemplo, que algumas crianças morreram e passaram a ser Happy Frog, Pig Patch e tudo mais. Não. Eu acho que aquilo ali é apenas uma retratação. Eu acho que é apenas Scott Calton colocando referências. Não acredito que crianças morreram e se tornaram esses animatronics. Até porque, muito provavelmente, quem fez esses animatronics foi o Henry, e o Henry não mata crianças. O Henry não é um assassino. Ele não, se ele fosse fazer esses animatronics, ele faria eles do zero. Então eu acho que eles estão ali com a mesma cara, mesmo rosto e tudo mais, apenas como referência. Fredão da Zoeira, será que Balloon Boy e Mangle possuem almas? Porque eles são os únicos dos toys que aparecem em FNAF 3 e 4. Fredão da Zoeira, a Mangle eu acho que não. A Mangle talvez, porque a Mangle na verdade ela é um toy animatronic, né? E os toy animatronics eles foram usados em FNAF 2 como caça a bandidos. Eles têm, cada um deles, o Toy Bonnie, Toy Freddy, Toy Chica e, na verdade são só esses três, né? Eles têm dentro deles um registro policial que são conectados diretamente a dados da polícia que caça bandidos por aí. E a Mangle, eu imagino, eu tenho uma teoria de que ela é na verdade um Toy Foxy, que também teria esse sentido de policial até dentro dos dados dela, então eu imagino que ela não tem nenhuma alma dentro dela. O Balloon Boy já é outra história, o Balloon Boy poderia sim ter a alma de alguém dentro dele. Concordo 100%? Não necessariamente. Teria que analisar mais essa teoria. Se você fosse chegar pra mim e dissesse assim, Renan, Mangle ou Balloon Boy? Qual dos dois tem uma criança dentro dele? Eu diria Balloon Boy. Próxima pergunta, Hayato. Qual o significado dos minigames de FNAF 3? Digo, além de você ter que levar bolo para as crianças, no cenário várias coisas estranhas acontecem. Crianças gigantes chorando, árvores, balões, o que isso pode ser? Então, querido, o que acontece é o seguinte, cada um desses minigames, mesmo que em um formato muito confuso, eles explicam alguma coisa da história. Alguns explicam de uma forma mais confusa, de uma forma mais, sabe, toda escrachada, assim, para não ficar tão óbvio. Essa imagem que você colocou aqui para mim, por exemplo, ela representa, na minha opinião, a Puppet. A Puppet, vocês podem ver ali embaixo que ela tem uma corda, pode ser um braço saindo dela com listras brancas, assim como a Puppet também tem listras brancas saindo do braço dela. E as lágrimas também da Puppet que estão escorrendo, também estão escorrendo daquela criança. Portanto, eu imagino que esse minigame aí seja apenas uma retratação da Puppet, de como ela é, e naquela época a gente teria que decifrar isso aí, tá? Hoje em dia a gente já sabe quem é a Mangle, que é uma menina que foi morta, renasceu na Mangle e tudo mais, mas naquela época eu acredito que isso aí fosse uma pista que o Scott jogou pra gente pra mostrar que a Mangle representa uma criança que morreu chorando. Próxima pergunta, Nix Gameplays, não entendi o final de FNAF 6, explica de novo, valeu? Pois bem, Nix, é o seguinte... FNAF 6 mostra que você é o segurança de algo que nada mais nada menos não é um restaurante. Seu personagem foi para aquele restaurante achando que seria o segurança e tal, mas na verdade era tudo uma grande armadilha criada por Henry, que era o antigo companheiro de negócios de William Afton, que obviamente foi embora depois que descobriu que William Afton era um assassino em série. Ninguém quer trabalhar com assassino, né? O Henry fez aquele escritório de mentira todo para fechar os animatronics e matá-los num lugar só. Porque, para quem não sabe, os animatronics eles caçam crianças, caçam restaurantes para eles poderem ir lá e capturar crianças. É o instinto de animatronics deles. Por isso que o Scrap Trap, a Scrap Baby e o Molten Freddy, e inclusive a Lefty, foram lá por conta própria. Não foi ninguém que trouxe eles lá, eles que foram até lá por conta própria. Aí o Henry, ele mostra no final da última noite, né, galera, é o seguinte, ó, isso aqui era uma armadilha, fogo em vocês! E ele queima todos os animatronics e ele diz pro nosso personagem, cara, tem uma saída ali se tu quiser sair, viu? Tem certeza que tu quer ficar aqui e queimar junto? Mas o teu personagem fica lá e queima junto também. Basicamente é esse final de FNAF 6. Era tudo uma grande armadilha, mas era uma armadilha do bem. Então não pense que deu tudo errado, não, deu tudo certo. Mangle Chan perguntou aqui, qual dos FNAFs é o mais complexo e por quê? Qual o seu animatronic favorito? A Baby e a Scrap Baby são o mesmo animatronic? Por que tem dois Spring Traps no Ultimate Custom Night? Calma lá, vamos responder uma coisa de cada vez, tá? O FNAF mais complexo, na minha opinião,
é a Ultimate Custom Night, pelo número de ações que a gente tem que executar em um curto espaço de tempo e também ao mesmo, sabe? Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Meu animatronic favorito é o Foxy. A Baby e a Scrap Baby são sim o mesmo animatronic, só com algumas outras partes que ela foi pegando ao longo do tempo. E por que tem dois Springtraps na Ultimate Custom Night? Pelo mesmo motivo que tem duas Babies, tem duas Chicas, né? A Chica e a Wither Chica e tal. Pelo mesmo motivo, só para botar mais gente para encher o saco. TuBeat1 perguntou: eu tenho uma pergunta. Depois do Ennard sair do corpo de Michael, o que acontece com ele? O Ennard virou Molten Freddy, mas o que aconteceu com o Michael? TuBeat1, o Michael basicamente continuou vivo. Basicamente teria um pedaço da Baby dentro dele, mas isso não ficou muito explícito, isso aí ficou bem confuso. O Scott teria que solucionar essa pergunta pra gente. E o Michael continuou vivo, e tanto que depois em FNAF 6 todo mundo acredita que seja ele que chega lá, que é o protagonista de FNAF 6, né? Então ele continua vivo e caçando animatronics. O problema é, a Baby tem uma parte dentro dele ainda, não tem e tal. A princípio o Michael continuou vivo. White Panda: por que o Bonnie foi praticamente escolhido como Springtrap na FNAF 3? Veja bem, ele não foi escolhido. O lance do Bonnie ser o Springtrap em FNAF 3 é porque na época que ele se tornou Springtrap, o conceito de Bonnie não existia. No primeiro restaurante, os únicos animatronics que existiam eram o Fredbear e aí eu não lembro se tem um nome o outro animatronic. Era um outro animatronic dourado em forma de coelho, que era pra ser o Spring Bonnie. Acho que é assim, Spring Bonnie o nome. Isso eram dois animatronics, Fredbear e Spring Bonnie. Uma dessas fantasias era utilizada pelo William Afton para raptar crianças, e era a do Spring Bonnie. E como ele morreu dentro daquela fantasia, depois ele renasceu dentro dela, e aí ele acabou virando Springtrap. Na verdade, se ele usasse a fantasia do Fredbear para raptar crianças, aí o Springtrap seria um urso. Basicamente isso. Stella: Renan, você acha que as cutscenes da Ultimate Custom Night tem alguma coisa que interpreta na história? Não acho. Eu acho que elas estão lá meramente pelo for fun. A única coisa que eu acho que realmente faz sentido é o lance de a Chica, que aparece lá nas cutscenes com a Chica lá e tal, representar o William Afton assassinando em série, né? Porque a Chica, pra quem não sabe lá, ela vai assassinando os animatronics um por um e tal, e isso representaria o William Afton. Mas nada de muito sério nisso. Estavam dizendo que as dublagens em japonês daquelas cutscenes lá dos samurais e tal, envolvendo o Freddy e o Foxy, não estavam condizendo com as legendas em inglês que apareciam na hora. Mas se ninguém dublou até agora, ninguém traduziu até agora e viu que tem algo diferente, então é sinal que realmente não faz muito sentido não. Me siga no Instagram, @RenanSouzones. Segue lá, vai, tô te esperando lá, hein? Tamo junto.